Começa aqui e agora o seu segundo módulo do curso em vídeo de inglês. E, Jô, qual é o nosso learning target desse vídeo? Desculpa, você falou aqui e agora, eu falei aqui agora. Eu também ia falar assim, sempre lembrei do SBT, hein? Nosso learning target today é que você saia dessa aula falando I know how to expect from this second module. Exatamente, você não perde por esperar, porque tem, já vou te dando um spoiler, tem muita coisa que a gente vai aprender a partir de agora. Hello, Grasshopper! Seja muito bem-vinda ao início do segundo módulo aqui do seu curso em vídeo de inglês. My name is Gustavo Guanabara. And my name is Joana Costa. You can call me Jo. Jo, primeiro módulo acabou, já faz um tempinho, não sei quando você tá assistindo, se tá dando pra ver tudo na sequência. Se tiver, deu sorte. Se não, você teve que esperar um pouquinho entre o primeiro e o segundo módulo. Aprendemos muito no primeiro módulo, né? Aprendemos muito. Tô muito orgulhosa disso. Nesse momento, a gente é sempre muito honesto. Eu sempre falei lá no início, a gente tá gravando e a gente ainda não lançou. Nesse momento em que a gente tá gravando, o início do segundo módulo, o curso foi lançado e a gente foi inundado pelo carinho de vocês, cara. Foi muito bom. A gente foi marcado em muito lugar, né? Sim. A gente foi marcado, teve a galera agradecendo por estar aqui, por a gente estar fazendo esse projeto, né? E esse era o objetivo, né, Guanabara? Sim. Quando eu penso assim na minha adolescência, quando eu queria estudar e não tinha condição, e hoje eu podendo retribuir isso pra vocês, pra mim é muito gratificante. Valeu muito a pena. Eu tenho muita coisa do devolver, né? Devolver coisa que eu recebi na minha vida. Um dia vocês vão saber da minha história. Eu ganhei muita coisa da minha vida. Eu precisei de muita gente na minha vida e hoje eu retribuo. Sim. Você nem chegou a receber e tá meio que retribuindo, porque a gente sabe a dificuldade que você pode ter de aprender inglês com qualidade. E é isso que a gente tá dando. Então vamos ver, logo depois do recadinho do nosso patrocinador, o que você vai aprender nesse segundo módulo. See you later. Com certeza, você está aqui fazendo esse curso para realizar o seu sonho de aprender inglês. E por acaso, você já teve o sonho de ter um site ou ter o seu negócio na internet? Pois a Hostnet pode te ajudar. A Hostnet é uma empresa parceira aqui do canal do Curso em Vídeo há muitos anos. E ela tem mais de 20 anos atuando no ramo de hospedagem e tem uma experiência também muito grande na criação de sites e de lojas online. Então, se a gente está te ajudando a realizar o sonho de aprender a falar inglês, a Hostnet pode te ajudar no sonho de ter um site ou ter uma loja. Acesse agora o QR Code que está aparecendo na sua tela ou então nos links que estão na descrição desse vídeo. Recado dado, por favor, valorize nossos patrocinadores, não fica falando, ai, que chato, eles fazem propaganda. Se não tivesse a propaganda, você não estava recebendo de graça, já lembre-se disso. E começando o nosso segundo módulo, nós vamos falar sobre o título dele, que ainda é Beginners. Sim. Faz parte. Não pense que, acabou o primeiro módulo, já não sou mais beginner. Não, você continua beginner durante os 4 primeiros módulos, né? Sim, sim. A gente já chegou a explicar. Os nossos 4 primeiros módulos são para beginners. No nível A1. Isso. E depois a gente vai para o beginner A2. level A2. Que ainda é beginner. Ainda é beginner. Não tenha pressa, tenha dedicação e foco e direção. A direção a gente está dando, o foco você precisa e a pressa você não pode ter. É Exato. assim que funciona. Então, nesse segundo módulo, nós vamos começar a falar sobre tipos de casas. O nosso lar, a nossa casa, se moramos em prédios, se moramos em casas, se moramos em kitnets. Faz parte. Qual é a diferença entre um e outro e como como comunicar isso. E na sequência a gente vai falar sobre os pronomes possessivos, quando que a gente usa apóstrofe S e quando a gente usa S apóstrofe. O possessivo é o celular da Joana, a casa da Joana. Exato. A casa da Joana é ótimo. A casa da mãe Joana. A casa da mãe Joana. Então você vai aprender como é que se fala isso em inglês. E quando fala no plural, quando fala no singular, qual é a diferença? Exatamente. Que faz diferença a posição da apóstrofe. Você vai ver isso aí durante a aula. Outra coisa que você vai aprender a falar é sobre seus móveis, sobre sua mobília, sua furniture. Furniture. E você sabia que ele não é contável? Como assim meus móveis não contáveis? Eu sei quantos tem. Cara, você vai ver nesse módulo que, mais uma vez, vamos ser honestos, o módulo já tá todo gravado. Isso é bom pra você, tá? E você vai ver o quanto eu me enrolo com esse negócio de contável e incontável em inglês. Vocês vão ver, mas eu aprendi. Agora eu já sei. Mas eu sofri, e se você sofre com isso também, e se você nem sabia que vai sofrer, vai ajudar, porque a Joana vai te explicar bonitinho, pode acreditar.
E aí, na sequência, a gente vai falar sobre perguntas, como construir uma pergunta, information question with verb to be, aquele que você ama, que O clássico e conhecido verbo to be, ou TOB, como eu gosto de chamar. Outra coisa que você vai aprender é como oferecer e como aceitar coisas educadamente, sempre. Sim, né? Se você vai receber seus amigos, seus conhecidos em casa e quer oferecer alguma coisa, ou você vai ser a visita, saber como falar isso é muito importante. Isso é muito bom. A gente também tem aulas, na verdade uma, ou às vezes vai vazando para outras aulas, mas esses são os assuntos gerais que a gente vai ver aqui. Para você continuar nesse desenvolvimento, falando um pouco mais sobre gramática, a gente vai trabalhar o Simple Present, with he, she, and they. Por quê? A gente quebrou isso para você trabalhar bem, entender bem como é que funciona para a gente começar a complicar com passado, presente, futuro. Então a gente vai falar sobre o presente simples, né? Falando do he, do she, do they. E mais pra frente a gente vai aprofundando. Nesse módulo ainda a gente vai aprofundar um pouquinho algumas coisas, Sim. mas lá pra frente você vai relembrar disso daqui. Outra coisa que a gente vai falar sobre atividades semanais e atividades de fim de semana. Porque aí você tá falando sobre o seu dia, normalmente a gente usa o Simple Present para isso, então você vai fazer essa construção aí. Tá ficando lindo. E construções do tipo, eu trabalho de segunda a sexta, eu trabalho todos os dias de semana, aos finais de semana eu descanso, ou eu acordo, eu trabalho das 7 às 18. Você vai aprender a falar tudo isso em inglês. Olha que eu lembro. Olha o workaholic aí, ó. É, exatamente. Então, não é só trabalho não, a gente também fala sobre as atividades legais, for fun. Sim, tá aquelas que a gente não faz, a gente aquela fala. que a gente mente. Aquela que a gente sonha, diz que vai ter um dia, que a gente trabalhando muito, um dia a gente vai ter, que nunca chega. A gente vai falar isso também. E aí, aproveitando que você está aprendendo sobre atividades, a gente vai falar sobre advérbios de frequência. Que é quando você faz isso? How often do you do it? Exatamente. Frequentemente, raramente, todo dia, diariamente. Então, também. Twice a week. 2 vezes por semana. Exatamente. Outra coisa que é muito importante, que eu até falei anteriormente, faço de tanto até tanto, isso é muito natural, as pessoas perguntarem, que horas são? Você saber falar que horas são, saber dizer, olha, hoje eu tenho uma reunião das 2 às 15 horas, das 14 às 15 horas. Enfim. Sim. No inglês a gente tem algumas variações, como o dia dividido entre 2 períodos de horário, né? De 0 a 12, 0 a 12, então isso faz diferença. E também você vai aprender aí que o jeito de falar a hora é diferente também. Não é assim na nossa sequência meia, por exemplo, né? 2:30, 3:30. Não, eles fazem uma outra fração que você vai aprender nessa aula. A gente pensa no que já passou. Eles muitas vezes falam do que vai passar. Exato. Né? Fala meio que no futuro. Você vai ver, você vai entender melhor. E aí, aproveitando que você já sabe falar sobre o tempo, a gente vai falar sobre os espaços. Quando usar there. E there aqui não é eles são. Eu até não é gostei. they are. É there. É porque tudo there. There. Na hora de falar é igualzinho. E aí a gente tem algumas diferenças. Essa aqui é sobre localização, porque a gente vai começar a falar sobre localização, sobre locais da cidade e tudo mais. Então você vai precisar desse conteúdo para seguir em frente nas próximas aulas. Outra coisa que a gente vai aprender nesse módulo é mostrar que você concorda com as coisas. Exato. Tipo, a Joana fala alguma coisa, eu falei, realmente. Eu posso concordar. Realmente, concordo com você. É verdade. Tudo isso também a gente vai aprender como fazer em inglês. E na sequência, a gente vai fazer uma revisão, porque não é só de conteúdo novo que a gente vive. Claro que Teacher Ju sempre traz dentro da revisão ou de exercício, matéria nova. Então não venha achando que é exercício popular. Não vou ver porque eu já vi. Tá enrolando no curso. Sempre vai ter coisa nova, pode acreditar. Sempre, sempre. E é o momento da prática, é a hora de você ver se você aprendeu aquele vocabulário, é a hora de você ver se você aprendeu como usar as expressões da maneira correta, ok? Não perde essa aula também. Não perde nenhuma. Inclusive o próximo assunto que a gente vai lidar, que é falando sobre a sua rotina diária. Que hora você acorda, o que você faz, assim que você acorda durante o dia, antes de dormir, na hora de dormir. Fala sobre sua rotina diária também é tarefa desse segundo módulo. E lá na nossa aula vermelha a gente vai falar sobre revisão de novo, a gente vai revisar o verbo to be, também com outras estratégias diferentes do que você viu na outra aula, para você ver se você aprendeu mesmo e vai valer a pena
porque daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre verbo to do e verbo to have. Então, você precisa estar com o verbo to be ali, ó, bem consolidado. Exatamente. E não é revisão do verbo to be igual eu fiz na minha vida, não. Eu estudava numa escola que era sempre assim, todo ano começava, a gente tem que revisar o to be. E a revisão do to be durava o ano inteiro. E aí no outro ano, vamos revisar o to be. Esse to be é importante pra caramba, né? A gente sempre revisa isso. É verdade. Outra coisa, a gente vai aprender a falar sobre locais na sua cidade ou numa cidade como um todo. Sim, sim. E aí, se você está visitando a cidade, você vai aprender alguns contextos e termos que você pode usar para lá. E se você estiver apresentando a sua cidade, ele também vai te servir para você desenrolar aí com seu amigo que fala inglês. E por falar em apresentar, também tem um próximo tópico. O próximo tópico é o quê? Reveal. How to introduce yourself. Lembra? Eu já vi que vocês estão aí comentando sobre how to introduce yourself, how to introduce myself. É só quem está falando. Se eu estou falando yourself, eu estou falando como você vai se apresentar. Quando eu falo how to introduce myself, eu tô falando como eu vou me apresentar. Só a localização. E aí a gente vai revisar isso para seguir em frente no aprendizado. Outra coisa que você vai aprender é falar sobre a natureza que te cerca. Exato. Falar sobre praças, vegetações, aquele negócio todo. Pra gente que mora no Rio de Janeiro, aliás, quem mora no Brasil, de modo geral, tem uma cidade sempre muito surrounded by nature. Então, a gente vai aproveitar aí para saber falar sobre as belezas naturais que temos. Também tem uma revisão de small talk, o bate-papo, aquele papinho. Sim, aquele papinho é gostoso. Importante de se fazer. Small talk é você parou na fila, aquele senhor da frente virou e puxou a carteira, você sabe que vem foto de todos os netos dele. Ou how's the weather? How's the weather today? It's too hot. Então, isso tudo é muito importante. E aí, a gente vai aprender, já complicando um pouco, ask for or give directions. Porque nem tudo dá para usar o GPS, né, minha gente? A gente precisa aí garantir que vocês saibam perguntar onde é o banheiro, se for necessário. O banheiro é próximo daqui? Como que eu chego até o banheiro? Ou se a pessoa tá desesperada, onde é que é o banheiro? Perguntou em inglês, tu não vai ajudar? Você vai falar, sorry. O cara tá lá quase fazendo as necessidades, fala, I don't speak English. Então, você pode falar, segue reto aqui, primeira direita, fica tranquilo que tá chegando. Você vai aprender a fazer isso. Aí a pessoa consegue segurar mais um pouquinho, porque o xixi sabe o endereço do banheiro. É verdade. Depois vem um calo no meu sapato, que era durante a gravação, que são as coisas contáveis e não contáveis. Na verdade, dá pra entender, porque logo no início da minha percepção, eu falei, cara, tem coisas que são contáveis. Por exemplo, quantas músicas você ouviu hoje? Você vai aprender que em inglês, músicas, music, não é contável. Eu falo, pô, music é contável. Eu ouvi 3 músicas hoje no carro. Não é bem assim, você vai aprender. Eu acho que o grande segredo nesse é vocabulário. Porque no inglês tem 2 palavras para essa informação e a gente só tem uma, ou o contrário. E aí faz uma saladinha na nossa cabeça, mas a gente vai te ajudar nessa missão. Pode deixar que assista essa parte, que ela foi muito importante pra mim. Pode ser muito importante pra você também. Sim. E aí, a gente vai pra Useful Phrases at Home, que é onde você vai aprender aí algumas expressões fixas que você pode usar para o contexto de casa ou mesmo de um ambiente familiar, né? Uma conversinha legal. Sempre é bom fazer. E useful phrases vão aparecer mais de uma vez nesse módulo. Sim. Já você vai ver que tem mais useful phrases em outras situações. Porque isso é interessante. E vai a dica de sempre. Caderninho na mão e anota e mostra pra gente, marca a gente nas redes sociais, que eu e Joana adoramos. Fica a dica aí. Ai, adoro mesmo. E assim, essas useful phrases, é importante você fazer essa escrita, colocar as suas informações e ensaiar bastante. Pra hora que chegar o momento de falar, você não ficar ali todo, o que era mesmo? Eu lembro dessa aula. É verdade, faz parte. Outra coisa, a gente vai fazer mais revisões de vocabulário no módulo 2. A gente vai aprender muita palavra no módulo 2 e é importante que a gente revise, mas sempre lembrando, nas aulas de revisão também tem coisa nova. Também tem. E aí a gente começa aqui nesses vocabulários do módulo 2, porque a revisão que a gente fez anterior era a revisão do módulo 1, para você, esqueci. Esqueceu não. Sempre esquece, a gente sempre esquece. A gente vai vir aqui e vai relembrar. Exato. E na sequência, a gente vai aprender useful phrases to talk about daily activities. Lembra que você aprendeu lá as atividades, como falar das suas atividades? Agora a gente vai te oferecer algumas expressões
fixas que você pode usar para adicionar ali à sua rotina. E além da revisão de vocabulário que eu acabei de falar, a gente também vai dar uma revisão gramatical do módulo 2. Sim, sim. É importante você ir lá e ver, a gramática. Mas a gramática é Faz necessária para estruturar a sua fala e você falar isso com segurança. Porque na hora de uma prova vai fazer toda a diferença você saber como isso acontece, porque algumas são muito fixas, né? Demais, demais. Mais um useful phrases. Now, to talk about places. Places in your city, in your hometown. Você vai aprender a usar essas expressões dentro do seu contexto, da sua cidade, onde você nasceu. Outro assunto que a gente vai ver nesse módulo são as functional language. A functional language, na verdade, né? Isso, são frases funcionais, são linguagens funcionais no dia a dia que a gente aprendeu no módulo 2 e que você vai reforçar aí pra gente ir pro módulo 3, todo alinhado. Exatamente. Você já viu que aqui no canal nós temos muitos outros cursos gratuitos, assim como o curso de inglês? Pois acesse agora o nosso canal do YouTube e clique agora mesmo na área de playlists, exatamente como está acontecendo aí na tela. Pois você acaba de descobrir um repositório gigante de aulas gratuitas que nós estamos produzindo aqui no YouTube desde 2013. Ao todo, são mais de 500 vídeos, mais de 500 aulas de graça para você nunca mais ter medo de tecnologia. Dá uma olhadinha nas nossas playlists e vê se algum curso te agrada. Então, olha só, se nesse momento você está pensando, nossa, mas é muita coisa para o segundo módulo. Exatamente, é para isso que a gente está trazendo, cara. O nosso objetivo desde o início, né, Ju, é trazer um curso de qualidade para vocês. Sim. Não é te oferecer metade e vender a outra metade. Tudo bem com quem faz isso, mas a gente quer dar oportunidade para quem às vezes não consegue pagar, né? Exato. É atingir você que não tem condição de sair para fazer isso porque tem um horário diferenciado, porque não tem dinheiro mesmo. Eu já vivi isso, eu sei. Às vezes não tem. Mas é R$100. Não tenho. Não tenho. Faz diferença. R$100 Então, no orçamento pode fazer diferença. Então, assim, a gente adotou um material didático de Cambridge. Acho que a gente nem chegou a falar isso. Não, é a primeiro, primeira vez né? que você está citando isso. Sim. Não é um material qualquer. É um material ali revisado por Premium. Cambridge. Premium, exatamente. E esse conteúdo vem todo de lá para que você receba o melhor, Isso tá é muito bom? maneiro. E se você tem condição de pagar, pô, muito bom, você é uma pessoa de sorte, tenha isso sempre em mente, e faz os dois. Faz o que você está pagando, faz o que a gente está oferecendo aqui, porque são duas visões diferentes. É sempre muito bom ter visões diferentes. E outra forma de ensinar também. Porque às vezes lá no seu curso a professora fala tudo em inglês, você acha que tá entendendo, mas fala, deu um download aqui, não foi. E aí a gente traz esse mesmo conteúdo e você olha e fala, nossa, mas aqui eu entendi. E consegue avançar muito mais lá. E o contrário também pode acontecer. Pô, o Guanabara e a Joana explicaram, eu não entendi muito bem, vem um outro professor. É por isso que a gente gosta de sempre dar múltiplos impactos nas coisas. E mais uma vez, igual no módulo 1, não para de fazer o seu Duolingo. É Duolingo todo dia. Eu tô chegando quase a 200 dias aí. Eu vou também, completar. tá bonito. Eu vou ser daqueles que eu olho lá no ranking e tá lá, há 3 anos sem parar. Eu vou ser esse cara. Pode ter certeza. Gente, eu tô seguindo os meus seguidores também lá no Duolingo e teve um que tava 250 dias. Aí. Que isso, hein? Podia muito ter lá bom. um chat pra gente falar, parabéns. Não tem, Só dá infelizmente. palminha. Mas eu dei lá minhas palminhas. Mas segue a gente lá, ó, tá sempre aqui nos links. Tem sempre na descrição, assim, links importantes. Seguir a gente nas redes sociais. Tem lá todas as nossas redes sociais, tanto minha quanto da Jo. E segue a gente e interage com a gente lá, marca a gente. A gente fica muito feliz para que esse nosso trabalho, que por menos que vocês acreditem, é muito frio, a gente tá aqui olhando para uma câmera e lá a gente tem que imaginar que a gente tá ajudando um monte de gente. E a gente só consegue ver isso quando vai pro ar. Quando interage, né? Quando interage, você fala, caraca, olha quantos alunos. Isso é muito bom. É muito bom, é muito incrível. E esse vídeo não é somente um vídeo para dizer o que é um módulo, a gente também vem com aqueles exercícios no final, né, Ju? Vem com exercício, lembrando que tem que praticar. Essa parte é muito importante, é a hora que você coloca em prática o que a gente ensinou. Exatamente. Então vem aí aquela partezinha que você já conhece, já tá no segundo módulo. Repita em voz alta, anote e tente descobrir. Não, tá muito lento ainda? Tá demorando muito? Pausa o vídeo, pensa e depois dá play de novo. And watch it again. Talk about places in your city. Fale sobre lugares na sua cidade. Show you agree.
Mostre que você concorda. Talk about nature in your area. Fale sobre a natureza em sua área.